sobre esse assunto, sobre a população e a demografia dos países europeus, né? Como vocês já viram várias vezes em história ou até em geografia mesmo, a Europa é considerada o berço da civilização ocidental, por conta de Grécia Antiga, de Roma Antiga, de Império Romano. Tudo isso faz da Roma como se a gente considera como o berço da civilização ocidental, tá? Ocidental. A gente deixa de lado os árabes, a gente deixa de lado China, a gente deixa de lado Índia e Japão, que são civilizações mais orientais, mas na civilização ocidental a gente tem como principal foco da cultura ocidental, como a gente conhece hoje, a Europa. E desde muito tempo atrás, ela sempre foi um lugar que você teve vários grupos de pessoas chegando ali. Várias pessoas, vários grupos de população que chegavam aqui, opa, vou armar meu acampamento aqui, opa, estou na Europa já. Ah, estou passando aqui, estou vindo lá da Turquia, lá da China, lá da Sibéria, na Rússia lá, e cheguei aqui. Então, isso ao longo de 2.000, 3.000 anos, fez com que esse pedacinho do mundo que é a Europa se tornasse um caldeirão cultural gigante, com diversas línguas, com diversas etnias, com várias religiões, que é fundamental a gente saber sobre isso para a gente entender essa diversidade que a gente tem no continente europeu. E dentro de um país pequeno, como, por exemplo, a Bélgica, você vai ter ali 3 línguas oficiais, dentro da Suíça 4, grupos culturais imensos assim de quantidade. Então, isso é importante para a gente entender que a Europa é esse caldeirão cultural aí, por conta dessa grande quantidade de grupos que vieram e chegaram no continente europeu, tá? Aí, eu peço para vocês grifarem já também esse primeiro parágrafo aí da página 32, já, para a gente ir grifando e continuando aqui, certo? Então, a Europa, como esse mosaico de culturas, esse mosaico de identidades, os 750, mais ou menos, né, 750 milhões de habitantes que a gente tem hoje no continente europeu, eles são de vários tipos culturais, assim, né? E o livro de vocês traz uma classificação interessante para a gente dividir eles e estudar eles de uma forma mais, digamos, mais simplificada, mais fácil da gente entender do que se a gente pegasse os 50 países que a gente tem hoje, mas eu acho que 50 países que a gente tem na União Europeia hoje, pegar eles e estudar a característica. Então, o livro de vocês traz uma classificação etnolinguística, que é o quê? Em cima das etnias, as famílias linguísticas que cada etnia tem, que cada grupo desse tem, né? Então, ele divide aí em 3 principais grupos, de línguas faladas no continente europeu, tá? A gente tem aí os 3 grupos: germânicos, eslavos, latinos, tá? A gente vai ver sobre cada um deles, tá? Mas eles que contribuem, eles são os grandes grupos assim, culturais assim, que a gente tem várias línguas aí. Eu até falei naquela aula que eu mostrei para vocês sobre a diversidade linguística, que você tem várias famílias de línguas ali, línguas germânicas, línguas eslavas, línguas latinas, tá? Meninos que estão chegando agora, tá? Sejam bem-vindos. A gente está lá na página 32 e 33 do capítulo 5 do livro de Geografia do volume 2, certo? Estamos falando sobre a diversidade etnocultural do povo europeu. Que a Europa, o livro de vocês traz uma divisão para a gente entender
essa diversidade através dos grupos linguísticos, né? Das línguas faladas na Europa. A gente tem o primeiro grupo, que está mais ou menos ali no centro e no norte da Europa. Eu vou abrir o mapa aqui. Então, vamos aqui. Então, esse primeiro grupo linguístico, os germânicos, são os povos que estão mais ou menos aqui no centro e no norte da Europa. A gente tem os alemães, a gente tem os austríacos, alemães, holandeses e belgas, tá? Dinamarqueses, britânicos seriam os ingleses, os escoceses, noruegueses e suecos, tá? Dentro desse grupo de germânico, de línguas germânicas, tá? Nós temos também o grupo eslavo, né, que são etnias e línguas do oeste da Europa, né, da Europa oriental. Aí a gente pode colocar, ao caso, os russos, os ucranianos, os poloneses, os letões, os lituanos também, tá? Como povos eslavos, povos que têm uma característica cultural bem parecida com línguas que a gente chama de línguas eslavas, línguas do oeste europeu. E temos também o grupo latino, que são línguas, que são culturas mais do sul da Europa. A gente pode colocar aí a Itália, os italianos, os franceses, os espanhóis e os portugueses, tá? Como línguas e culturas de origem latina, tá? Essas áreas, anteriormente, durante a Antiguidade, eram áreas que pertenciam, que estavam sob o domínio do Império Romano e tinha como principal língua, não vamos dizer que era a língua oficial, mas a principal língua era o latim, tá? Então, esses três grupos culturais, até durante a colonização, a era da colonização, tá lá no Coimão. Durante a era das colonizações, a gente teve esses grupos linguísticos espalhando sua cultura por várias outras partes do mundo, né? Como a gente sabe, aqui no Brasil, nós falamos o português. O português é uma língua latina. Nos Estados Unidos, eles falam o inglês. No Canadá, o francês e o inglês são línguas de origem, no caso do francês, uma língua de origem latina, e no caso dos Estados Unidos e do Canadá, é uma língua de origem germânica. Então, essa influência, esses grupos étnicos espalharam sua influência pelo mundo também, tá? E a gente pode falar também de outros grupos menores, que são, por exemplo, os gregos, os húngaros e também os finlandeses, que são outras famílias de línguas, tá? Elas não têm tantas semelhanças com esses três grupos que a gente viu aí em cima, mas eles possuem características próprias ali, de culturais e também de línguas, certo? Alguém tem alguma coisa para falar aqui? Alguma dúvida, alguma curiosidade que sabe sobre algum desse tipo dessas línguas europeias aí, tá? Pode compartilhar com a gente. Não, tudo certo? Então vamos continuar aí. Grifem para a gente aí na página 33 já esse primeiro parágrafo aí, né, da página 33, pode grifar ele inteiro, tá? E depois essas três setinhas aí que falam sobre os germânicos, sobre os eslavos e sobre os latinos, podem grifar ela também, tá? Isso é importante para a gente deixar marcado isso daí com vocês, tá? Sobre esses diferentes tipos de grupos linguísticos, né? Que a Europa, aqui no Brasil, a gente não tem... Aqui na América em si, a gente não tem tanta essa experiência de sair de um lugar, tá viajando assim,
e em menos de 100 quilômetros você já está vendo outra língua. Não, o Brasil é muito grande, você tem a língua portuguesa só. Na Europa, principalmente ali na parte oriental ali, você tá no sul da Alemanha ali, você anda 100, 200 quilômetros, você já tá na Áustria, a língua já é o austríaco. Você anda mais um pouquinho, você já está na Hungria, que a língua já é o húngaro. Você vai mais um pouquinho para o norte, você já está na Polônia, que é o polonês. Então, essa mistura parece bem mais, esse caldeirão bem mais forte para quem viaja lá nesse país, que são países pequenos, né? O maior país da Europa Ocidental, que é a França, ela tem mais ou menos o tamanho do estado de Minas Gerais. Então, são lugares pequenos, mas com uma grande diversidade cultural aí, tá? Aqui, vamos passar aqui para o próximo. Só que, além desses grupos principais aí que a gente falou, na Europa você tem vários outros grupos, digamos que minorias étnicas, tá? O que é esse negócio de minorias étnicas? Minorias étnicas é algo que aparece bastante em proposta de redação, em questão de vestibular, em Enem, essas coisas. Por quê? Minorias étnicas são grupos de população, são grupos populacionais que digamos, são minoria em um território. Um exemplo, hoje, no Brasil, os indígenas, seja tupis, seja tupinambás, são uma minoria étnica dentro do Brasil, porque a maioria da população ela é descendente, ela é uma mistura de portugueses, africanos e também índios, mas os indígenas próprios são uma minoria étnica, tá? Na Europa, nós temos vários grupos assim que podem ser enquadrados como minorias étnicas, tá? Na Espanha, a gente tem dois grupos principais, que são os catalães e são os bascos, que são grupos que têm línguas próprias, tá? No caso dos bascos, eles têm a língua chamada Euskara, que não tem nada a ver com espanhol, né? E a gente tem na Catalunha, na região de Barcelona ali, a gente tem os catalães que falam o catalão, né? O catalão, que não é muito diferente, tem uma diferença muito grande já para o espanhol. Então, são línguas, são culturas diferentes. Então, dentro desses países, a gente encara eles como minorias étnicas, ok? A gente tem o caso dos ciganos também, na Hungria, na Romênia e na Bulgária, e os lapões que estão lá no norte da Finlândia, tá? São minorias étnicas. Vários desses grupos, dessas minorias, elas estão ligadas a vários conflitos, a várias lutas, seja por reconhecimento de sua cultura, né? No caso dos bascos e dos catalães na Espanha, durante muito tempo, no século passado, eles não podiam falar a língua deles, era crime, né? Você ouve ali, de lá para cá, você teve uma luta, uma busca para eles terem esse reconhecimento de poder simplesmente falar a língua deles, da região deles, né? Então, isso está misturado também a várias disputas, várias tentativas de independência desses territórios para que eles pudessem exercer a sua própria cultura internamente, né? Como é o caso da Espanha, você tem, no caso do País Basco, hoje em dia até diminuiu bastante, mas até 10, 15 anos atrás, você tinha conflitos mesmo, conflitos onde grupos queriam a independência do País Basco da Espanha, formar um país, né? E assim como a Catalunha, né? Existe um movimento forte de independência na Catalunha, porque a Catalunha é uma região muito rica da Espanha, muito industrial, e
os catalães, eles veem que eles pagam muitos impostos para o governo central em Madrid, que é a capital da Espanha, que é o centro do governo do país, e recebem muito menos benefícios em troca. Então, esse sentimento de ligado à questão financeira, junto com a falta de reconhecimento da sua cultura, da sua língua, faz com que esses movimentos de independência sejam muito fortes aí, tanto na Catalunha quanto no País Basco. Tanto é que várias personalidades catalãs são a favor dessa independência, aí, no caso da Catalunha, né? Então, provavelmente, assim, nos próximos anos, a gente vai ver uma Catalunha provavelmente independente com a capital em Barcelona, né? Vamos grifar aí, por favor, na página 34, o primeiro parágrafo inteiro, tá? E aqui na página 34, a gente tem também algum desses conflitos, desses grupos regionais, desses grupos étnicos aí, ou até regiões na Europa que desejam se tornar independentes dos países que elas fazem parte hoje, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o caso da Escócia, tá? Mas tem vários casos aí, tá? A gente tem o caso da Bretanha, aqui na França, o caso da Silésia, na Polônia, a Lombardia, que é o norte ali da Itália, que são regiões dentro dos países europeus que buscam, de uma certa forma, alguns casos menores, outros casos maiores, uma independência desses países, né? Seja por motivos culturais, seja por motivos econômicos também. Existe um sentimento de independência, de separatismo, né? Então, vocês podem ver muito falar sobre, vão ver daqui para frente, aqui no ensino médio também, muito sobre, tanto em história, geografia e até em propostas de redação, muito sobre movimentos separatistas, né? Outro. Gutenberg, você consegue ouvir a gente? Estou com a tela compartilhada, Gutenberg. Não sei por que não está dando para você ver a gente. Tenta sair e entrar de novo na chamada, tá? Talvez seja isso. Tenta sair e entrar de novo, tá? Às vezes as câmeras funcionam. Aí na página 35, grifem pra gente o primeiro parágrafo inteiro, né? E no segundo parágrafo, grifem as duas primeiras linhas é importante ressaltar que esses conflitos, até questões econômicas, e depois, nesse mesmo parágrafo, as três últimas, né? Lá na página 36. Desse segundo parágrafo aí, tá? Outros conflitos aí de independência, de separação dentro dos países europeus, a gente tem a Escócia, que ela faz parte do Reino Unido, da Inglaterra, do País de Gales e da Irlanda do Norte, né? Mas, ao contrário, a Escócia tem
inclusive há 4 anos atrás, coisa de 4, 5 anos atrás, teve um referendo perguntando para a população escocesa se eles queriam se tornar independentes do Reino Unido. E 48% ou 46% decidiram que sim, que eles queriam se tornar independentes, e 50%, quase 50% falou que não, que eles queriam continuar dentro do Reino Unido. Então, tem um sentimento muito grande de independência da Escócia do Reino Unido, né? Que no passado já foi um país, já foi outro reino, tinha reis próprios, tinha uma independência assim, e que com o passar dos anos, essas coisas de casamentos entre famílias, acabou se tornando um país só junto com a Inglaterra, né? Então, os escoceses, até por conta de eles terem um controle maior sobre as riquezas deles mesmos, na Escócia, no litoral da Escócia, tem vários lugares com muitas reservas de petróleo e gás natural, e que... Rodrigo, Oi, tá travando? onde que tá no livro? Porque na página 36 não tem nada falando de Escócia, não. Não, da Escócia tá lá na 34 mesmo, que fala um pouco da 34, tá? E uma parte aqui eu peguei fora também, que o livro não falou bastante sobre... Falou, mas acabou não falando, né? Falou bem pouco sobre E essa aí questão. embaixo falando para grifar o primeiro e segundo parágrafo da página 22. 22? Eu esqueci de mudar, eu digitei errado, tá? É da página... Isso aí é da página 36, tá? Esse é onde eu estava com 22 na cabeça. Página 36 aí. Então, a gente tem essa divergência, esse desejo dos escoceses em se tornar um país independente. Outro caso também dentro do Reino Unido é o da Irlanda do Norte, que existe também um forte movimento para que a Irlanda do Norte se separe do Reino Unido e se junte com o resto da Irlanda, da República da Irlanda, que está logo ali abaixo, né? Aqui. Então, existe esse movimento separatista também, que pede essa separação do território da Irlanda do Norte, do Reino Unido, e entre na República da Irlanda. Algo que, com a saída do Reino Unido da União Europeia, aprovada no comecinho desse ano, pode acontecer até mais rápido, porque como a Irlanda ela faz parte da União Europeia, a tendência é que a falta de intercâmbio comercial dificultado pela saída do Reino Unido da União Europeia faz com que o pessoal tente resolver essa situação aí. A Irlanda vai se separar, vai se tornar um país independente, vai ficar no Reino Unido ou vai se juntar à Irlanda do Norte, tá? Então, assim, a gente tem vários tipos de conflitos aí ligados a essa questão de separação e países se tornando independentes dentro de outros. Outro caso que a gente pode ver aqui é no caso da Bélgica. A Bélgica, ela é um país bem pequeno, tá? Mas que tem dentro do país a gente consegue ver uma região que é muito mais rica, muito mais industrial, muito mais comercial, e outra que não é tanto, né? É o caso da região de Flandres, está mais ao norte, que é a região onde concentra a maior parte das indústrias, ou uma área do país com a população da melhor qualidade de vida, tá? Enquanto ao sul, a Valônia é uma região um pouco mais pobre, é uma região que você tem muitas fazendas e uma economia mais rural, assim, por assim dizer.
e que Flandres quer se separar, esse desejo de Flandres se separar, que é um novo país, por conta de que, da mesma forma que a gente vê lá na Catalunha, Flandres vê que ela contribui muito mais com impostos para o governo belga e não tem tantos benefícios, né? Flandres sente que sustenta a Valônia, então por isso que eles querem se separar para poder cuidar melhor dos seus impostos, dos seus recursos, da sua economia, sem sustentar a parte sul, que é a parte da Valônia ali, tá? Continuando aqui. Outra coisa que provoca muitos conflitos, muitas discussões dentro da Europa é justamente a questão das divergências religiosas dentro do continente europeu, né? Como eu falei mais cedo um pouquinho, esse caldeirão cultural de línguas e culturas também é um caldeirão bem religioso também, vários tipos de religiões menores, tá? Mas o livro de vocês traz aí 3 grandes grupos religiosos aí, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? O cristianismo é a religião mais praticada na Europa, né? E o livro de vocês traz aí a divisão dessa religião em 3 tipos de igrejas aí, em 3 tipos de 3 categorias aí de fiéis. O primeiro, o catolicismo, que é praticado ali mais em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, que é a Igreja Católica, tá? A gente tem também o protestantismo, que é praticado em países como... Aí a gente tem dentro do protestantismo várias igrejas, assim. A gente tem o calvinismo na Inglaterra e na França, a gente tem o presbiterianismo na Suíça e na Escócia, nós temos luteranismo, que é do Martinho Lutero, o cara lá da Reforma Protestante, lá que vocês estudaram em História, que é bem forte na Alemanha, e o anglicanismo na Inglaterra, que foi a igreja fundada pelo pai da Elizabeth I, lá em 1500 e pouco, que ele queria se separar da esposa dele na época lá, queria o divórcio, a igreja não aceitou, ele pediu divórcio, casar de novo, ele separou, rompeu com a igreja e fundou a igreja dele, né? Então esses são os 3 principais. E a gente tem também o cristianismo ortodoxo, né? Que foi a igreja quando teve divisão do Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, a igreja do Império Romano Ocidental ficou sendo a Igreja Católica, sediada em Roma, e a igreja ortodoxa ficou sediada em Constantinopla, e hoje a gente tem os ortodoxos na Grécia, na Rússia, na Sérvia, na Ucrânia, mais os países ocidentais ali, né? Todos esses grupos são grupos cristãos, mas cada um deles tem as suas versões sobre as práticas do cristianismo, tá? Aí nós temos também na Europa, a gente tem a questão do islamismo, dos muçulmanos, né? Que chegaram à Europa por conta das regiões que estiveram sob domínio turco e árabe, da expansão árabe lá em 500, 600, que dominou até parte do atual Portugal, atual Espanha, né? Vocês estudaram em história lá no 7º ano, que quando teve a reconquista da Península Ibérica, que portugueses e espanhóis expulsaram os muçulmanos do território de Espanha e Portugal antes de formarem Portugal e Espanha, né? Então você teve em áreas que estavam sob domínio também dos árabes e depois do Império Turco Otomano, você tem lá vários milhões de pessoas que praticam o islamismo como religião,
na Turquia, na Bósnia, na Albânia. E você tem também vários outros países, por conta da colonização, da globalização, vários outros grupos menores, como em Londres, na França, na Alemanha também você tem vários outros grupos de muçulmanos vivendo nesses outros países da Europa, espalhados aí também. E recentemente, por conta de guerras como na Síria, na Líbia, você está tendo um grande número de imigrantes chegando, imigrantes totalmente muçulmanos, chegando de outros países e entrando na Europa. Então, você tem um grande número aí de islâmicos aí, tá? E os judeus, que o número de judeus na Europa diminuiu bastante no século passado, por conta da perseguição do nazismo e tudo, mas que você tem grandes comunidades na Alemanha, na França, no Reino Unido e na Rússia de judeus aí, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que conhece sobre essa parte aí, tá? Que quer compartilhar com a gente? Pode falar.